no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Tem glória aí, irmãos? Glória! Oh, glória, aleluia, Jesus. João capítulo 2, todos acharam? Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. O título é As bodas em Caná, a água feita em vinho. Capítulo 2 e o verso 1 diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. O 3, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. O 5, sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. O 6, e estavam ali postas 6 talas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. E o 7, e disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. O 8, e disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste agora o bom vinho. E para terminar, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pai, nós estamos na tua casa, Senhor. Nós entregamos no altar as nossas orações, nós te louvamos, Senhor. Fizemos momentos aqui de adoração, Senhor, porque nós entendemos, Senhor, que quando nós nos reunimos para prestar um culto diante ao Senhor, Pai, o Senhor merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Senhor. E nós viemos com esse propósito, Pai, para te adorar, Senhor. Nós entregamos o nosso melhor, Senhor. Às vezes, Pai, com pouca força, Senhor, mas nós viemos te adorar, Senhor. Nós viemos nos render em adoração e dizendo: Pai, obrigada, Senhor, por tudo aquilo que eu estou vivendo, Senhor, por tudo aquilo que eu já conquistei, Senhor. Obrigada, Pai, pela obra que o Senhor está fazendo em mim, Senhor, fazendo a obra no meu lar, Senhor, fazendo a obra no meio da igreja, Senhor. Obrigada, Senhor, porque ainda talvez não vivemos, Senhor, um sonho, mas nós cremos que em Ti, Senhor, nós viveremos no tempo oportuno e nós testemunharemos a Tua bondade, Pai. Continua a falar conosco, Senhor. A Tua palavra, ela já é abençoada, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pai, usa a minha vida. Nós acabamos de adorar, dizendo, Senhor, usa-nos, Senhor. Pai, que esta palavra, ela venha a ser uma flecha, Senhor, na mão do guerreiro, Senhor, que não erra o alvo, Senhor. Pai, eu creio, Senhor, como no livro de Isaías diz, Senhor, que a Tua palavra, ela venha e ela produza o resultado para qual foi enviada nessa noite, Pai. Nós queremos viver um novo tempo, Pai. Eis aqui as nossas vidas, nós te pedimos, e em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus pela sua vida nesta casa. Glória a Deus porque mais um culto viemos prestar diante do Senhor. E é um privilégio para nós. Enquanto outros queriam estar aqui, o Senhor nos convidou. Nós aceitamos o convite e estamos aqui para fazer um culto de adoração ao Senhor. Você veio para adorar? Glória a Deus. No altar nós entregamos as nossas orações.
no altar nós entregamos a nossa adoração, a nossa contribuição financeira, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Amém? Nós acabamos de ler um texto que é bem conhecido para nós que somos cristãos há bastante tempo, e a gente vai ler a história que ali inicia o ministério de Jesus, através dos sinais, porque no último versículo que nós lemos, o 11, ele vai dizer que Jesus assim iniciou os seus sinais. Por quê? Porque o propósito ele era maior, para revelar a presença de Jesus como o Filho de Deus. E onde nós acabamos de ler, vai dizer a história que um casal fez uma festa. E não era qualquer festa, era bodas. E o que significa bodas? Casamento. Casamento. A gente chegando já perto do final do ano, o mundo tá aí totalmente frenético, todo mundo desesperado com que roupa que nós vamos passar o Natal, com que roupa que vamos passar o Ano Novo, o que vamos comer. E geralmente, o que as pessoas fazem? Sempre convida mais um para sua casa, sua família. E uma das coisas que quando nós fazemos uma festa, principalmente no casamento, irmãos, o que não pode faltar num casamento? Além dos noivos, além dos convidados, além de um bom louvor, não pode faltar comida. Imagina, você faz uma festa, chama as pessoas, você faz um cálculo e acabou a comida, acabou a bebida, irmãos. Que vergonha pro tempo de hoje, você fazer uma festa e não ter mais comida. Naquela época, pro judeu, a festa de casamento não demorava apenas algumas horas, como nas festas que hoje nós fazemos. Demorava dias. E uma das coisas que não poderia faltar na mesa de um judeu era o vinho. Não poderia faltar o vinho, porque ali seria uma vergonha, Rose, o judeu chamar e fazer uma festa de casamento e acabou o vinho. Que vergonha. Seria uma vergonha para ele, para sua casa, para sua família. E a Bíblia vai dizer no versículo 2 que muitas pessoas foram convidados, mas teve um convidado e que foi importante, que fez toda a diferença. Jesus foi convidado. Jesus foi convidado. E aqui a gente vai aprender já uma lição, irmãos. Para a sua festa do seu Natal, para a sua festa do seu Ano Novo, para qualquer festa, para qualquer coisa que eu e você venhamos fazer, convide a Jesus. Porque se Jesus não estiver lá, irmãos, vai ser mais uma festa, vai ser mais uma cerimônia, vai ser mais um encontro. Mas se Jesus estiver lá, as coisas vão ser diferentes. Se eu e você chamar Jesus para o nosso lar, não apenas como hóspede que vem, passa uma temporada e vai embora, mas se você chamar Jesus para morar na sua casa, fazer habitação na sua casa, a sua casa nunca mais vai ser a mesma. Vai ter conflito, vai ter dificuldade, vai, porque a gente acabou de ler que o vinho acabou e Jesus estava lá. Mas se Jesus está, irmãos, pode até faltar o vinho, pode até faltar alegria, pode até passar necessidade, mas se Jesus está, as coisas são diferentes, irmãos. Se Jesus está, pode ter um momento de tristeza, pode ter um conflito, pode ter até escassez, mas se Jesus está, a gente sabe que vai ter provisão. Michele, vai ser no meu tempo? Vai ser na minha hora? Não, vai ser no tempo do Senhor. Vai ser no tempo do Senhor. E como que nós temos prova disso? Acaba-se o vinho e Maria chega até Jesus e fala o seguinte: acabou o vinho. E a resposta de Jesus para ela foi: não é chegada a minha hora. Para todo propósito debaixo do céu tem um tempo determinado. Nós muitas vezes queríamos estar vivendo alguns sonhos, algumas realizações, irmão Israel, obreiro Israel, para agora, mas é no tempo do Senhor. Enquanto esse tempo não chega, Jane, o que nós vamos fazer? Reclamar, blasfemar, questionar? Não.
que eu e você venhamos adorar o Senhor, irmãos. Quando o tempo da bênção não chegar e você estiver vivendo a dificuldade, que eu e você sejamos um adorador verdadeiro e venhamos falar: Pai, eu ainda não estou vivendo, Pai, a promessa que o Senhor ministrou na minha vida, mas eu creio, Pai, que esse tempo chegará, porque não é no meu tempo, Pai. E se eu ainda não recebi, é porque eu ainda não estou preparada. Mas no teu tempo, Pai, na tua hora, a vitória virá, irmãos. É no tempo do Senhor, é no tempo do Senhor. E muitas vezes nós, como seres humanos, nós queremos para ontem. Mas estamos preparados? Estamos posicionados para viver esse milagre? Porque se eu perguntar aqui para cada um, todo mundo quer fechar esse ano com chave de ouro? Todo mundo, até as crianças vão levantar a mão e falar assim: eu quero. Todo mundo vai querer, todo mundo quer. Mas o que eu e você estamos fazendo para que esse ciclo se feche com chave de ouro? Se estamos posicionados, irmãos, eu costumo dizer, se eu e você estiver posicionado na caminhada cristã, as bênçãos serão consequência. Por quê? Porque nós buscamos o abençoador. E ontem a pastora estava aqui ministrando na consagração que se o pai e a mãe para o seu filho dá o melhor, imagina Deus. Imagina Deus, irmãos. E aí por que nós não recebemos, pastora, aquilo que muitas vezes nós buscamos o ano todinho? Porque a falha não está em Deus, a falha está em mim e você. Que nessa noite o Espírito Santo que está nesta casa venha trazer a clareza daquilo que eu e você precisamos mudar. Porque só ficar reclamando e esperando a bênção chegar não vai resolver. Ah, mas em 2026 vai chegar. Se continuar do mesmo jeito, não vai chegar, irmãos. Eu sinto muito ali dizer, se você e eu não se posicionar, nada vai mudar. Só vai virar o calendário. Agora, se eu e você decidir, Senhor, eu não quero mais fechar esse ano, Senhor, Pai, sendo da mesma forma, é tanta desculpa, eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, e a gente abre a boca para dizer, Deus sabe de todas as coisas, e Ele sabe mesmo, irmãos, que eu e você poderia ser melhor, irmãos, que nessa noite o Espírito Santo venha nos encorajar de tal forma, que a gente venha falar, Senhor, eu preciso de Ti, Pai, e eu quero Te buscar, não por aquilo que o Senhor pode me dar, mas pelos que o Senhor é, e o Senhor é o meu Pai. Eu preciso aprender a caminhar na direção do meu Pai. Eu não posso ser guiado pelos ventos desse mundo não, irmãos. A gente acabou de louvar que eu quero ser guiada, eu quero ir onde o vento do Espírito me levar. E às vezes vai até parecer que é incoerente, vai parecer que não faz sentido, mas se foi o Senhor que te falou, obedeça. Se foi o Senhor que falou e você recebeu uma direção do Senhor, não fique, será que eu vou? Será que eu fico? Se o Senhor falou, obedeça. Obedeça. E quem garante a vitória? Ele mesmo. É Ele, a palavra é dele. É para a glória do nome dele, irmãos. Aleluia, Senhor. E a Bíblia vai dizer que Maria, no verso 5, Maria ao ouvir que Jesus falou, não é chegado ainda a minha hora, ela deu uma orientação para os empregados daquela festa. Ela vai falar o quê? Sua mãe disse aos serventes, aos empregados, fazei só uma parte. Está escrito o quê? Na sua Bíblia e ali no projetor. Fazei o quê? Tudo. Quanto
Ele vos disser. E muitas vezes na caminhada cristã, nós recebemos uma orientação do Senhor e a gente só quer fazer uma parte. A gente não quer fazer aquilo que o Senhor mandou. Se o Senhor mandou, obedeça, irmãos. Se posicione para que eu e você venhamos pegar esse microfone e venha testemunhar. A bondade do Senhor me alcançou. O Senhor tem sido bom para comigo e para minha casa. Mas para isso é fazer tudo. Uma outra chave que nós aprendemos, uma lição que nós aprendemos. Jesus está na casa, na festa, e as coisas ficam complicadas, mas Jesus está lá. A segunda visão que nós aprendemos, chave que nós aprendemos, Maria soube o que estava acontecendo. Ela sabia que acabou o vinho. E para um judeu, quando numa festa acaba o vinho, é vergonha, como eu falei para os irmãos. Mas Maria é tão sábia que ela não vai pegar, trazendo para a realidade de hoje, fazer as fofoquinhas, pegar as redes sociais para desabafar. Ela foi até Jesus. Irmãos, no meio da dificuldade que eu e você estiver passando, vai até Jesus. Peça socorro para Jesus, porque Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que eu e você venha pedir, que eu e você venha pensar, porque Ele é poderoso, irmãos. E tudo que Ele disser para você fazer, faça. Ah, mas é para fazer agora? É agora, irmãos. Tem ordens que o Senhor nos dá, e muitas vezes a gente está na nossa casa. Quantas vezes eu já passei por isso? Tá em casa, tá tendo trabalho, e o Senhor te dá uma ordem: busque minha presença, faça uma oração agora. E a gente fala assim: Senhor, não dá, porque eu tenho uma coisa para fazer, mas quando eu chegar em casa eu faço. Se Ele falou para você orar, ou é para orar para alguém, ou é para ministrar na vida de alguém, é para fazer naquele momento, irmãos. Porque até a obediência, que ela é tardia, é desobediência. Se o Senhor falou, faça agora, vai lá, ore e faça. Deus mandou te falar tal coisa, amém. E quem se responsabiliza é o Senhor. Que nessa noite, irmãos, eu e você venhamos chamar Jesus para nossa casa. Que eu e você venhamos falar para Jesus. E quando nós soubermos que um irmão está passando por uma dificuldade, ou até a nós mesmos, nós vamos procurar Jesus. Que nós venhamos ser, irmãos, inteligentes e procurar quem pode nos ajudar. A outra chave: se posicione para viver o melhor ciclo que se fecha e um ciclo abundante que se inicia na minha vida e na sua vida. Mas para isso, se posicione. Fazer o que nós estamos fazendo. Se estamos na direção, Deus vai nos abençoar. Se eu e você já fizemos a autoanálise que vai nos orientar no livro de Coríntios, no capítulo 11, o homem examine a si mesmo. E se eu e você já estamos sabendo aquilo que nós precisamos consertar, irmãos, não espere a ceia chegar. Não espere a ceia para fazer a oração da humilhação. Aproveite hoje. Quem disse que eu e você vai ter amanhã? O tempo é hoje, irmãos, para a gente se posicionar no Senhor. E até pegando o gancho, no 6 vai dizer que Jesus orienta os empregados e fala o seguinte: pega as talhas da purificação. E aquelas talhas servia realmente para as pessoas se purificar, para se lavar. Ali era a água que tinha ali dentro. E aí o Senhor vai pegar aquelas talhas e vai pedir para eles encher de água. E em cada uma dessas talhas cabia em média de 80 a 120 litros. Então imagina quantas pessoas tinha naquela casa, naquela festa. Pensando que foram quantas talhas que foram cheias de água? Irmãos, vocês estão aqui?
Quantas eram as talhas? 6. Se a gente fizer uma conta rápida, que cada talha tinha 100 litros e cada pessoa bebesse 1 litro, nós tínhamos 600 pessoas. 600 pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Que o milagre do Senhor, Jô, ele não é pequeno. O milagre do Senhor, ele é em abundância. O Senhor não falou assim para eles: enche isso aqui de água e o milagre só vai acontecer nessa talha. Enche e pode levar. Pode levar. Porque o milagre do Senhor sempre é em abundância. O milagre do Senhor sempre é para atender você e a sua casa. É para sempre abençoar a mais, irmãos. Então não limite o nosso Deus, achando que o nosso Deus vai dar uma bênção pequena, não. Possa pedir para o Senhor, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso, irmãos. Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel. Todas as vezes que eu e você se posicionar a buscar ao Senhor, todas as vezes que eu e você ser orientado pelo Senhor e obedecer, o milagre vai chegar. Todas as vezes que eu e você clamar pelo Senhor, a água vai ser transformada em vinho, a tristeza vai ser transformada em alegria, a escassez vai ser transformada em abundância. Todas as vezes que eu e você buscar ao Senhor, um casamento muitas vezes que está destruído vai ser restaurado, porque o Senhor, Ele é poderoso, irmãos. E nesta casa nós temos visto o Senhor restaurar, nós temos visto o Senhor providenciar em abundância para os irmãos, nós temos visto sonhos ser realizados, nós temos visto homens e mulheres se levantando e se posicionando. Aleluia, Senhor. E eu creio, irmãos, que o Senhor tem muito mais. Eu creio que o Senhor tem muito mais. Eu creio que nós vamos fechar um ano na presença do Senhor. E a sua festa de final de ano vai ser em abundância. Sabe por quê? Porque Jesus vai estar lá. Eu creio que você vai iniciar um ano, independente onde você vai estar, na casa de quem você vai estar com a sua família, mas você vai chamar aquele povo e vai falar assim: vamos fazer aqui um tempo de oração no Natal, que não é essa data que Jesus nasceu. Além de trocar presente, se é que assim você tem o costume, você vai falar o seguinte: sabe quem a gente está comemorando o aniversário? Não é do Papai Noel. Nós estamos aqui celebrando Jesus. Jesus nasceu. Jesus é o nosso Salvador. E você, talvez com o seu pouco conhecimento, vai chamar a sua família, os seus amigos e falar assim: vamos orar a Jesus. Nem que seja a oração do Pai Nosso apenas, mas eu creio que você vai ser uma boca profética lá no meio da sua casa, no meio da sua família. E o que isso muda, Michele? Muda tudo. Porque se Jesus for o convidado, irmã Maleide, tudo muda. Tudo muda. Que eu e você viemos chamar Jesus. No ano novo, na virada do ano, seja você a pessoa que vai chamar as pessoas e vai falar assim: vamos fazer uma oração? Para agradecer a Deus por todos os dias vividos em 2025 e já consagrando 2026 ao Senhor. Que o Senhor nos traga à memória, irmãos, tudo que nós vivemos, para que a gente não venha esquecer das bênçãos e do favor do Senhor. Que eu e você, ao fazer a nossa oração, o Espírito Santo venha nos trazer à memória tudo que nós vivemos, cada aprendizado, por cada dia difícil, mas por cada bênção recebida, pelo favor do Senhor, venhamos agradecer. E aí o que vai ser de diferente? Quando alguém provar da comida que você vai fazer, seja uma comida simples, vai ser diferente. Por quê? Porque Jesus transformou uma coisa simples, água, dentro de uma talha de pedra em vinho. Por quê? Porque um homem e uma mulher se posicionou. Quando um homem e uma mulher se posicionam, irmãos, tudo muda.
E aí, para nós terminarmos, porque já está passando o horário, diz o seguinte: o 8, tirai agora e pode levar. E eles levaram. O 9 diz que o mestre Sala provou e ele ficou surpreso. Ele ficou surpreso, Cibele, porque aquela água foi transformada em vinho. E o que vai mudar, Michele, quando você chamar Jesus para sua casa, para sua festa, para sua vida, alguém quando chegar lá vai falar o seguinte: tem algo diferente aqui dentro. Até o sabor dessa comida é diferente. Por quê? Porque Jesus está lá. Quando eu e você buscar ao Senhor em espírito e em verdade, convidando a Jesus, entregando a Ele, o milagre acontecerá na sua vida, através de você, para você, e as bênçãos serão notórias, irmãos. Serão notórias. Alguém verá e falará: mas não era fulano que tinha uma vida toda atrapalhada? Mas não era cicrano que devia, que mentia, que se prostituía? Agora é uma mulher e um homem de Deus. É uma pessoa diferente. Por quê? Porque Jesus entrou. E onde Jesus entra, aleluia! Onde Jesus está, tudo é diferente. Onde Jesus está, o milagre acontece, irmãos. E os milagres serão tão notórios, que você e a sua casa vai testemunhar a bondade do Senhor. Você e a sua casa testemunhará o favor do Senhor, a transformação que o Senhor fará. De tudo aquilo que era ruim, de tudo aquilo que não estava conforme a palavra do Senhor, agora se levanta uma família restaurada, um homem e uma mulher cheios de Deus, e você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu e a minha casa estamos vivendo o melhor